A votação da PEC é o assunto de hoje no blog da Andréia Sadi, no G1. O destaque é uma repercussão que envolve justamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Deputados relataram ao blog que logo depois da votação que derrotou o governo, Maia enviou uma mensagem aos parlamentares agradecendo o resultado. Sobre isso a gente conversa com Júlia do Alibe e Valdo Cruz, que já estão aqui no nosso telão. Muito bom dia aos dois. Ô Valdo, queria começar contigo hoje, porque essa derrota aí do governo na Câmara, queria que a gente avaliasse melhor. Teve também agradecimento do Rodrigo Maia aos deputados. O que a gente pode dizer em relação ao clima que estava meio azedo entre o Executivo e o Legislativo? Será que piorou ainda mais? Qual a avaliação do Palácio do Planalto? E a Marina também falava sobre esse posicionamento do PSL, né, dizendo que não foi uma derrota. E como que a gente pode entender? O próprio deputado Eduardo Bolsonaro foi lá falar para os deputados a favor da aprovação de uma PEC que é contra o que o governo deseja. Como é que a gente entende essa situação, Valdo? Bom dia, Raquel. Bom dia, Cecília. Bom dia, Júlia. Bom dia aos nossos assinantes. Raquel, isso mostra claramente a desorganização da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, que na verdade nesse momento ainda nem existe, não foi montada. A gente viu nos últimos dias esse clima de tensão entre Palácio do Planalto, presidente Jair Bolsonaro, e Câmara dos Deputados contra o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Então tem essa desorganização. E o reflexo dessa desorganização é isso, derrota do governo no plenário da Câmara dos Deputados. Por mais que o governo diga que não foi uma derrota, que o governo defende essa proposta, não. Claramente, como vocês já disseram, isso vai contra a proposta do ministro Paulo Guedes de desvincular, de acabar com essas despesas obrigatórias no orçamento. Só para a gente ter uma ideia, com essa decisão de ontem, até agora era cerca de 93% das despesas do orçamento eram obrigatórias. Agora vai saltar para 97%, ou seja, o espaço para o governo manejar ali no orçamento, principalmente para fazer cortes quando precisa, né? Quando você está ali com dificuldades financeiras, vai ficar bem menor. Cai ali para cerca de 45 bilhões e recai sobre o custeio da máquina, o que o governo também não tem condições de cortar, porque se cortar, paralisa o governo federal. Agora, meninas, olha só, essa proposta de emenda constitucional, que a gente chama aqui do orçamento impositivo, ela foi apresentada lá em 2015, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, exatamente como reação ao que os deputados entendiam na época, falta de habilidade política da ex-presidente petista no seu relacionamento com o Congresso Nacional. Essa pauta ficou paralisada na Câmara dos Deputados desde então e agora, de repente, ela volta para a votação, claramente mandando um recado claro para o Palácio Planalto que ou ele melhora a sua relação com o Congresso Nacional ou ele vai continuar sofrendo derrotas seguidas. É bom lembrar que quando essa PEC foi apresentada lá em 2015, Jair Bolsonaro, hoje presidente da República, na época deputado federal, apoiou a medida. Ele era favorável à medida. O que eu estou ouvindo dentro do Congresso, meninas, é o seguinte, é que essa medida que foi aprovada ontem em 2 turnos, votação relâmpago, isso é muito difícil de acontecer aqui. Quando acontece é quando a Câmara está querendo passar um recado para alguém, ou para o Executivo, ou para a sociedade. Mas o que eles estão falando? Que com essa PEC, aí acaba esse discurso, fortalece os deputados, favorecendo os deputados nessa disputa com o Palácio Planalto sobre essa discussão de velha política, nova política, porque agora dá mais poder para os deputados. Até agora, as emendas individuais, como disse a Marina, eram de liberação impositiva, ou seja, o governo era obrigado a liberar. Agora também as emendas coletivas de bancados vai saltar de 4,6 bilhões para 8,3 bilhões de reais, o dinheiro que o governo vai ser obrigado a liberar para os deputados, para os senadores, que ele não pode mais cortar. Ou seja, foi uma medida muito ruim, vai contra exatamente o que pensa Paulo Guedes, mas o governo, para evitar assumir que foi derrotado, diz que não, que essa medida foi importante, acaba com aquele orçamento de ficção, né? Hoje o orçamento, muitas vezes, o que é aprovado acaba não sendo cumprido, agora não, todos os investimentos que forem ali aprovados por deputados serão de execução obrigatória pelo Executivo e fica a dúvida, a emenda até prevê algum espaço para o governo em tempos de dificuldades financeiras de não cumprir essas determinações, mas com certeza acaba dificultando muito mais a vida do governo no momento em que o governo ainda não solucionou a sua questão da sua crise fiscal.
claramente foi um anúncio, um recado na direção do Palácio Planalto e agora a batalha vai ser no Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já prometeu aprovar a medida, mas com certeza o Palácio do Planalto vai tentar articular ali com os senadores para tentar evitar que essa medida pelo menos seja aprovada tão rapidamente assim como aconteceu na Câmara dos Deputados, articulada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, num claro recado na direção de Jair Bolsonaro, que vinha reclamando da velha política, desse toma lá da cá. Aí os deputados falando, tudo bem, não vamos fazer a velha política, não vamos fazer o toma lá da cá, mas vamos fortalecer os nossos poderes aqui dentro do Congresso em relação à montagem do orçamento. Só que engessa muito mais essa peça orçamentária, criando mais dificuldades para o governo. Reação do mercado, o dólar está subindo, a bolsa deve cair, ou seja, foi uma notícia ruim para o Palácio do Planalto na noite de ontem, meninas. Agora eu passo para a Júlia a missão de explicar para a gente o que representa para o governo essa decisão de ontem da Câmara, Júlia, porque a gente ouviu muito Paulo Guedes falando dessas amarras do orçamento nas últimas semanas e agora vem essa decisão. Então eu te pergunto, como é que a equipe econômica, vamos tirar da esfera Bolsonaro em si ou da família, como é que a equipe econômica está encarando esse resultado? Bom dia, Cecília, Raquel, Valdo, e bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a equipe econômica recebeu muito mal, lamentou a aprovação dessa PEC ontem. Eu conversei com um alto integrante do Ministério da Economia, a expressão que ele usou é, abre aspas, terrível, ele disse. Então, a despeito do que o Valdo acabou de colocar sobre como a retórica pública do Palácio está, de que, tudo bem, o presidente sempre defendeu isso, a equipe econômica não gostou. Eles disseram o seguinte, primeiro, se aumenta uma série de vinculações no orçamento no momento que você queria tornar o orçamento mais desvinculado, desindexado, desobrigado. Se aumenta isso. Se aumenta o número de emendas impositivas, a quantidade, o valor, que antes era só dos próprios deputados, as individuais, agora você tem as de bancada, aumentando assim também a obrigatoriedade do investimento. Deixa pouca ali maleabilidade para o executivo escolher onde quer investir com o pouco dinheiro que sobra. Qual é o dinheiro que sobra? Você tem um orçamento de 1 trilhão e 400 bilhões, mais ou menos, de despesas primárias, sem levar em consideração as despesas com juros. A maior parte disso, ali quase 700 bilhões, você gasta com previdência. Depois você gasta muito com os salários dos servidores. Tudo gasto obrigatório, você não pode cortar. Ainda tem aqueles gastos constitucionais de saúde e educação. No final, o que sobra ali é mais ou menos 120 bilhões, um pouco mais de 120 bilhões. E aí, em começo de ano, a gente já falou aqui sobre isso, Valdo, também vem o contingenciamento, que é o que o Ministério da Economia faz para deixar compatível a sua receita com a sua despesa. Usa lá, pega e congela os gastos para ir deixando tudo certinho para cumprir a meta fiscal. O contingenciamento era de 30 bilhões, então desse dinheiro que sobra, cerca de 120, você ainda tira 30. E aí sobra muito pouco, que é o que o governo decide, onde ele quer investir, onde quer construir estrada. Além disso, os gastos também de custeio da máquina. Luz, carro, tudo, pagamento de aluguel, tudo para a máquina funcionar, entra nesse valor. Então agora você deixou esse valor ainda menor, porque você está tirando uma parte dele e tornando obrigatório também com essa decisão da PEC de ontem. Aí os integrantes do Ministério da Economia disseram, olha, a política precisa se resolver, a política está indo muito mal, eles recebem, Raquel, Cecília, com muita frequência investidores que vão de São Paulo, do Rio, para conversar lá com eles e ter uma noção do diagnóstico, né, uma noção técnica. E eles disseram, os investidores já chegaram a nós na semana passada dizendo que tinham conversado com os integrantes do Congresso e tinham detectado um mal-estar enorme entre o Palácio e o Legislativo. Por que que a área política não impediu que isso acontecesse ontem? Foi o questionamento que eu ouvi. E agora a maior preocupação é com a reforma da Previdência. Como é que vai se dar essa articulação política, como eles dizendo, nós da área técnica já fizemos a nossa parte, enviamos a PEC da proposta de reforma da Previdência, estamos abertos à negociação, principalmente nas demandas que estão sendo feitas de rural, benefícios de prestação continuada e tirar da Constituição ali as regras de aposentadoria, mas
a equipe política precisa contribuir. Valdo comentou aqui sobre Ibovespa, nesse momento está caindo 1,33%, já chegou a cair até 2%, a gente vai seguir acompanhando, porque é óbvio que o desenrolar do dia também mexe ali com o ânimo dos investidores. Já já voltamos a conversar, Júlia e Valdo.